Olá, nesta live de hoje nós iremos abordar sobre a visão terapêutica do emagrecimento. Essa área de extrema necessidade, o mercado está aberto para o terapeuta, para o treinador comportamental que resolver adentrar este mercado de trabalho. Uma área que exige cada vez mais profissionais capacitados para poder atender essa demanda de pessoas que estão precisando cuidar da saúde, estão precisando emagrecer. E tenho certeza que essa live de hoje vai te mostrar caminhos, vai te mostrar possibilidades, vai te colocar em uma direção diferente. Vou estar trazendo aqui também, diretamente dos Estados Unidos, a Rosângela O'Brien, que vai estar aqui conosco, contribuindo de maneira positiva com essa live, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Eu só vou esperar aqui a Rosângela mandar com a solicitação, já mandou aqui para eu me conectar com ela. Então, aproveita você que já está chegando aí, manda essa live para o máximo possível de pessoas, para que esse conhecimento ele possa ser compartilhado. Olha ela aí. Deixa eu chegar para trás aqui, que eu tô com esse carão aqui, ó. E eu Esse também carão. estou aqui minha cabeça agora, mas vai dar tudo certo. Vou chegar para trás e fazer bem assim, né? Aí, Bem esquizoide, relaxar os pés, sentado de qualquer jeito aqui. Pera aí. que maravilha. Aí, Pessoal, enquanto isso, o Juan vai compartilhar aí o link da nossa live nos grupos e já vai ficando por aí, você que chegou agora. Se for terapeuta, fica por aí para poder aprender mais sobre a visão terapêutica do emagrecimento. Se não for terapeuta, está precisando emagrecer, fica aí também para poder aprender sobre comportamentos, superalimentos. Tenha certeza que essa live vai contribuir muito na jornada, tanto pessoal quanto profissional. Rosângela, minha querida, grande prazer estar com você aqui hoje. Vou deixar o espaço para que nesse momento você se apresente e aí a gente vai conduzindo esse bate-papo aqui de maneira bem tranquila. eu já posso começar? Já, tá aí, vai lá. Ô, gente, fazer live com o Leonardo não é fácil, não. Eu já vou entregar o Leonardo aqui, viu? Ele deixa você completamente independente. É bom, mas a gente fica assim, como terapeuta, a gente sabe como que são essas emoções. Então, eu moro nos Estados Unidos, né, há muitos anos, e com o passar do tempo, eu me especializei na área de alimentação. Então, eu trabalhei só com americanos. Eu tive lojas onde nós trabalhamos. É assim, sabe, uma loja para o bem-estar, para as pessoas irem desintoxicar de diabetes, de cânceres, sabe? E foi muito difícil, porque a gente acabava se envolvendo também com os problemas psicológicos. Aí nessa parte de coach eu deixava para o meu marido, porque eu aprendi muito com ele. E aí a gente descobriu, né, que nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nosso organismo absorve. Eu estava falando isso para o Leonardo, eu mandei isso para o Leonardo, porque é o seguinte, se eu estou absorvendo muito carboidrato, muitos açúcares, o meu corpo vai mostrar o que eu sou. Além de que você vai entrar, né? O Leonardo entra no ponto terapêutico de que tem alguma coisa funcionando, né? Ou com disfunção na sua mente, fazendo com que você ingira, né? Se eu errar alguma coisa, que vocês me desculpem, os alimentos, esses alimentos com muita frequência, né, no processo aí dos gatilhos aí da ansiedade. Então, assim, eu já vou falar de cara do DPS, porque quando eu procurei fazer o meu desenvolvimento pessoal sistêmico, eu falei, poxa, eu levei tantas coisas, tantas informações fantásticas para os meus clientes, não da área terapeuta, né, da área terapêutica, e agora eu encontro uma ferramenta que vem me aconchegar, que vem trazer para mim esse fluxo assim, mental, essa disposição para eu entender. Falei, poxa, é o desenvolvimento pessoal sistêmico. Porque é o desenvolvimento, tá? Que eu estou me desenvolvendo, que eu estou crescendo, que há ali uma informação sistemática, né? Uma inteligência emocional que eu vou estar trabalhando nela, eu vou estar aprendendo.
é pessoal, é meu. Eu comigo. E sistêmico, que eu vou entrar na área sistêmica, né? Que a gente vai entrar com o Thiago, né? Aí a gente vai deixar isso aí para a próxima live para ele vir falar para nós. E na próxima live ele vai falar. Olha só, a gente vai estar adentrando, né? Como a Rosângela já explicou, a questão dos alimentos, você não é o que come, mas assim aquilo que absorve. E dentro do ponto de vista terapêutico, o que o terapeuta precisa entender? Primeira coisa, educador físico e nutricionista sozinhos não dão conta de emagrecer uma população cada vez mais obesa. Nos Estados Unidos, os números não são muito diferentes do que a gente vê no Brasil, a população de sobrepeso absurdo. O Brasil está num ritmo muito parecido. Nós já temos mais de 50% da população brasileira acima do peso. E esse aumento do peso não é apenas por uma escolha. Mesmo que você escolhe o que você vai comer, mas muitas dessas escolhas são inconscientes. Muitas vezes essa pessoa está comendo para poder preencher um vazio existencial, para preencher uma perda. Cada um lida de uma forma diferente com as situações da vida. E também, né, para quem é terapeuta aqui, que já ouviu falar, quem já ouviu falar aqui de traço de caráter, antes de eu começar a falar aqui, interage aqui comigo. Daqui, de quem está aqui na live, quem já ouviu falar de traço de caráter? Oral, esquizoide, masoca, psico? Quem já ouviu falar aqui? Se for, bota assim, sim, não, que é para eu saber como é que a gente está aqui com relação ao nosso público. Quem já ouviu falar? Você coloca assim, eu já ouvi, não, para poder a gente ter um direcionamento do público que a gente está conversando. Então, vou continuar aqui trazendo. Veja só, a gente tem uma população, mais de 50% da população está acima do peso. A maioria das pessoas que estão acima do peso também já tentaram emagrecer, mas não conseguem dar conta de sustentar durante muito tempo novos hábitos. E, nesse momento, a gente precisa começar a entender por que essas pessoas sabem que precisam emagrecer, querem emagrecer, mas acabam não conseguindo. Aí, nesse contexto, que a gente precisa começar a investigar o que aconteceu quando tudo aconteceu. Ninguém, ou a não ser que tenha nascido já com alguma disfunção metabólica, mas as pessoas elas não tendem a nascer já com obesidade e com sobrepeso. São hábitos que vão sendo criados, são situações que vão acontecendo, e isso faz com que as pessoas acabam perdendo o equilíbrio com relação ao exercício e também com relação à alimentação. Eu vou contar uma situação que foi da Jaiane. Inclusive, a Jaiane ela está conosco no DPS também. Aqui se apresentou, que é nutricionista. A Jaiane era atleta de fisiculturismo. Atleta, estou falando de um atleta de fisiculturismo. Corpo bem definido, competidora. Uma pessoa que cuidava extremamente do corpo. O esposo dela também era fisiculturista. Só que ele veio a falecer, inclusive um amigo muito próximo, isso aconteceu no dia 7 de dezembro, ele faleceu. Então, uma perda muito grande para todos nós e uma perda maior ainda para ela. Então, naquele momento, vem ali o quê? Um grande impacto emocional. E esse impacto emocional mexeu com todas as estruturas dela, principalmente a estrutura emocional. Resultado disso, em 2 meses, ela engordou quase 20 quilos. E aí, trazendo ainda uma série de dificuldades para poder voltar ao peso. Ainda não voltou, mas já modificou bastante. Ela está no caminho. Não sei se ela está aí na live, mas se tiver, ela diz que está. Mas então, o que acontece? A mudança do estado emocional fez uma atleta de fisiculturismo que era regrada com relação à alimentação, frequente na atividade física, engordar 20 quilos dentro de um espaço de 2 meses. E por que isso acontece? É só porque a pessoa agora se tornou uma pessoa mais gulosa? Não, porque você mudou toda a sua estrutura emocional. E aí, quando a gente parte para fazer uma observação, primeiro, tem um traço de rigidez muito alto. Já é quem está no DPS depois vai conhecer. Um traço de rigidez muito alto, mas também um traço de oralidade muito alto. E no momento da dor, o que esse oral quer? Esse oral quer ser acolhido. Esse oral quer ser visto. Inconscientemente, o que esse corpo faz? Ele aumenta esse tamanho dele. Então, não é só porque
porque a quantidade de calorias que ela ingeriu passou a ser absurda. Não, não é só por isso. É porque o estado emocional em que ela se encontra vai pedindo para que esse corpo se torne maior, mais fofinho, para ser abraçado, para ser acolhida. Além disso, vai buscar o quê? Um preenchimento de uma lacuna. E uma das formas que nós temos de preencher lacuna é através daquilo que nós digerimos, principalmente pessoas que têm traço de oralidade alta, que é o caso dela também. Então, esse movimento da dor de uma perda faz com que ela comece a entrar num estado de compulsão. Só que é sofrimento duplo, porque o que eu falei? Ela tem um estado de oralidade alta, mas também tem um traço de rigidez alta. E nesse momento, quando o corpo aumenta, o rígido sofre, porque o rígido é estético. E olha o conflito começa a gerar. Eu quero voltar ao meu peso de antes, eu era um atleta fisiculturista, trabalhava com o meu corpo, estava ali para poder vender a imagem, mas agora eu tenho uma lacuna, uma dor existencial que faz com que eu não consiga trazer o equilíbrio das emoções e o equilíbrio da alimentação, por consequência. E aí, o que ela busca primeiro? Terapia, é o que nós vamos buscar fazer, e essa jornada de desenvolvimento pessoal, de mostrar para ela por que aquilo estava acontecendo, subir o quê? O nível de consciência. Então, ela é nutricionista, atleta, sozinha não estava dando conta. Mas aí precisa o quê? Vir buscar o apoio, o direcionamento, está na busca, voltou agora para a vida dela. Está retomando a vida dela. 7 meses depois do acontecido, da perda que ela teve. 7, 8 meses, mais ou menos. Então, isso mostra o quê? O papel do terapeuta, o papel do treinador comportamental do EPS em conduzir as pessoas a entender de fato o que faz com que essas pessoas comecem a engordar. Por exemplo, pessoas que têm traço de masoca alto engordam por um motivo diferente. Geralmente na hora que a pressão está grande, que essa pessoa precisa ser forte, às vezes aquela pessoa que fica com uma carga muito grande com relação à família, que tem a necessidade de cuidar de todos, mas a gente sabe que o masoca tem dificuldade. Estou falando aqui já os casos porque aí eu não ouvi ninguém dizer aqui que nunca tinha ouvido falar. Então, estou entendendo que a gente está aqui com um grupo da maioria das pessoas terapeutas ou alguém que lida com a saúde mental. Então, o que o masoca tem? O masoca ele aguenta a pressão, o masoca ele é firme. E de maneira inconsciente, muitas vezes esse corpo está entendendo que precisa ficar maior para suportar a pressão da vida. Só que isso é de maneira inconsciente. Então, por isso que nós precisamos sempre levar o quê? Subir o grau de consciência dessas pessoas, mostrar por que está acontecendo, buscar os registros de quando foi que esse peso começou a subir. Então, uma das coisas que eu faço dentro do meu trabalho com emagrecimento emocional comportamental é entender quando foi que tudo começou. Olha, eu estou acima do peso. Sempre fui um pouquinho mais fortinho, mas de um tempo para cá aumentei muito. O que foi que aconteceu quando tudo aconteceu? Quais são os registros que você tem? E aí você vai buscar entender. Tudo vai começar com uma transformação, primeiro, do estado mental. Mudo a mente, mudo o meu comportamento, mudo o meu corpo. Então, o terapeuta, ele precisa, de fato, começar a enxergar essa demanda e essa lacuna que o mercado está oferecendo. Por exemplo, nesse livro aqui, que é o Emagrecimento Consciente, no início da live eu fui me abaixando ali, falando, eu vou pegar esse livro, tá bem embaixo. Então, assim, esse livro aqui, ele traz só conexões com relação ao estado emocional e o emagrecimento. Inclusive, tem um dos capítulos que é abordado só essa questão dos traços de caráter voltado à questão do emagrecimento. Assim como também a necessidade da mudança de mentalidade para que o emagrecimento seja atingido. E é imprescindível que o terapeuta, claro, que se for uma inclinação, se for uma aptidão, o terapeuta começar a enxergar esse mercado. Por que eu quis também trazer essa temática hoje? Porque eu percebo, todos os terapeutas estão parecendo que estão dando todo mundo na mesma direção.
mundo tentando resolver uma única demanda. E isso, dentro do mercado, a gente chama de oceano vermelho, que é quando está todo mundo tentando fazer a mesma coisa, brigando pelo mesmo espaço, brigando pelo mesmo público. Sendo que, dentro do emagrecimento emocional comportamental, tem um mercado que quase ninguém vai. Aqui, vamos dizer que a maioria é terapeuta. Quem aqui já trabalhou focado em emagrecimento alguma vez, como terapeuta? Quem aqui já buscou? Ah, o cliente me procurou para trabalhar. Nossa, ela é foda boa porque, de certa forma, está dentro da área também, mas é muito bacana. Então, assim, primeiro a gente muda esse comportamento, precisa entender por que essas pessoas estão engordando. Na sequência, as pessoas vão ter que entrar numa mudança de comportamento e de padrões alimentares. Uma coisa vai complementando a outra. Aí, nesse sentido de questão de padrões alimentares, também dentro da questão dos sistemas, que é uma coisa que a Rosângela vai trazer também, essa questão do sistema familiar, eu queria, Rosângela, que você trouxesse essa questão com relação aos alimentos, como esses alimentos adequados, eles acabam também mudando o padrão emocional. Enfim, traz um pouquinho dessa experiência que você já tem e que também eu tenho certeza que vai contribuir com o trabalho do terapeuta, porque o terapeuta, além de fazer a sessão ali, ele precisa também ter alguns entendimentos com relação ao que o teu cliente está ingerindo, porque muitas vezes o que ele está ingerindo está influenciando diretamente o estado emocional dele. Isso. Rosângela, é para você. Isso. Então, você, além de todas essas colocações que ele coloca, colocações aí emocionais e dos traços de caráter, nós temos também que adentrar no conhecimento, na parte física, entender que as influências no emagrecimento ou no ganho de peso, porque tem gente também que quer ganhar peso, tá? Tem gente que quer emagrecer, mas também tem gente que precisa de ganhar peso. Entra também na anorexia, correto? Falei direito? Sim. Então, assim, aí nós vamos entrar nos alimentos, na acidez desses alimentos e também no processo enzimático. Então, eu vou falar para vocês que esse processo enzimático, ele é muito complexo, mas também ele é muito simples de resolver. Enzimas, todos nós precisamos de. A gente tem enzimas até nos olhos. Para piscar os olhos, nós precisamos de enzimas, né? Elas são proteínas que vão acelerar o nosso sistema metabólico. Eu estou falando de metabolismo, entendeu, gente? Cadeia celular. Então, quando você adentra nisso, você precisa ter conhecimento. O que é que eu vou fazer com isso? O que são enzimas digestivas? Eu vou explicar, essas proteínas que auxiliam nessa quebra de nutrientes. Para ser assim bem claro, você come, vou falar assim, você come um slice, né, um pedaço de pizza, ok? As enzimas já começam a fazer a digestão, as enzimas já começam pela boca. É importante que tenhamos a higiene bucal, uma saúde bucal. É muito importante que tenhamos isso, porque nós precisamos de enzimas aqui. Quando vai para o estômago, isso vai começar a quebrar para você. Lembrando que o estômago não tem dentes. Então, nós precisamos mastigar bem os alimentos. Quando aquilo chega ali, o seu corpo vai ter que produzir enzimas, que são produzidas pelo estômago, pelo pâncreas, pelos intestinos, e vai entrando naquela cadeia dos processos dos órgãos digestivos. Quando entra ali, vai fazer, como eu disse, vai quebrar em partículas pequenininhas para que nossa corrente sanguínea possa absorver os nutrientes, que serão absorvidos lá nos intestinos, tá, gente? Que serão depois passados pelos filtros, rins, fígado. E eu queria falar de vocês aqui sobre um filtro muito importante que poucas pessoas falam, que é o baço. O baço, ele faz a reciclagem do sangue. Ele vai pegar todas as células velhas e varrer ali do sangue. Então, quanto mais alimentos saudáveis você ingerir, melhor no processo desses órgãos, melhor no trabalho desses órgãos e mais ganho de energia. Então, o que a gente recomenda?
processos enzimáticos, alimenta, aí a gente entra nos alimentos. Os alimentos, quais são os alimentos enzimáticos? Os alimentos crus e vivos. Tá? O que são alimentos crus? A sua maçã, a sua laranja, a sua couve, tudo ali que você cortou, comprou, está ali cortado. Os alimentos vivos são os sprouts, são os germinados, aquilo que está brotando ali na hora que você pega e come. Então, assim, esses alimentos estão ricos em enzimas. Quanto mais você ingerir esses alimentos, mais energia o seu corpo vai ter. E mais dificuldade você vai ter em ficar ansioso, em ficar depressivo, porque aí a gente vai entrar, né, nos traços de caráter, e aí a gente vai entrar nos gatilhos que você vai começar a disparar de ansiedade e de depressão através daquilo que você está ingerindo. E o que você ingere, o que está sendo absorvido pela sua corrente sanguínea. Para complementar aqui, a nossa cadeia ali dos intestinos, a nossa dinâmica, né, dos intestinos, ela é muito complexa. Todo o alimento que você ingere, que é ácido, que é de difícil de digestão, não estou falando de limão, de laranja não, tá, gente? Frutas ácidas não, porque essas frutas elas são ácidas fora, mas dentro elas são alcalinas. Todos esses alimentos ácidos que você ingere, principalmente os derivados de leite, o que acontece? Você vai criar um campo ali pernicioso, de difícil digestão, e seu corpo vai ter que produzir muitas enzimas para digerir, vai te cansar e vai te causar cansaços, indisposições, enjoos, sabe mesmo? Ah, eu quero ficar deitada, não quero, acabou de comer, vai para um churrasco, vai para uma feijoada, acabou de comer feijoada, o que você sente? Cansaço, indisposição, porque o seu organismo está trabalhando ali. Agora imagina se você ingere isso todos os dias. Então, quando a gente vem nessa cadeia alimentar, nessa educação alimentar, nós precisamos entender o que é importante para mim. E também quando você vai lá nos traços de caráter, como o Leonardo disse, o que é bom para o meu traço, o que vai agradar meu traço. Aí quando você entra no processo educativo, né, de desenvolvimento pessoal sistêmico, você vai aprender ali a colocar esses alimentos nos lugares devidos. Nossos intestinos é isso aqui. Eu vou falar do seu intestino grosso, porque o delgado, ele já desenvolveu, já jogou nutrientes da alimentação que você comeu, e aqui está o intestino grosso. A parede do seu intestino é essa aqui, ó. Tudo que você comeu e que não sofreu o processo digestivo, está ali em estado de putrefação, ele vai impedir, ele vai entupir essa parede. Imagina um cano todo sujo. Um cano de pia, todo sujo. Isso aqui está impedindo você, a sua corrente sanguínea, de absorver os nutrientes que você precisa para te dar energia, né? Para te dar disposição e para fazer com que você esteja com performance melhor. Porque, na verdade, a nossa preocupação tem que ser muito com o nosso mental também, mas com o nosso performance. O que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo com o presente que eu ganhei de Deus? Que isso aí é um presente. Então, você tem que ter o conhecimento dessa parte digestiva, principalmente como terapeuta, porque você vai entender por que seu cliente está com azia, por que ele está com má digestão, por que ele está com indisposição, por que ele só vive triste. E essas causas estão lá nos nossos intestinos. Maravilha! Essa explicação aí são importantíssimas. E quando a gente fala da questão do ponto de vista do terapeuta, mesmo que o terapeuta não vá fazer prescrição de alimentos, nem de exercícios, é interessante que o profissional, o terapeuta, o treinador comportamental, tenha uma base de conhecimentos. Muitas vezes vai chegar para você, o cliente, que ele também está precisando emagrecer. E às vezes você fica sem saber o que primeiro. O que foi que levou esse cliente a engordar? Será que se ele melhorar essa composição corporal dele, o meu trabalho como terapeuta também não vai ficar melhor? Porque as transformações, às vezes, elas acontecem de dentro para fora, às vezes de fora para dentro. Às vezes você
pela modificação de fora para dentro que eu falo, é uma transformação da estrutura corporal. Às vezes, uma modificação da estrutura corporal modifica todo o estado de ânimo internamente dessa pessoa. Eu estava conversando essa semana, fui comprar um produto, e quando eu cheguei lá, o esposo me conhece, a sou terapeuta, e começou a relatar uma situação que a esposa estava vivenciando. Falou, olha, ela não sai mais de casa, a autoestima dela está lá no chão, engordou demais, não consegue voltar para o peso que estava, está super ansiosa. E aí, o que ele enxerga? Que o casamento pode ser até que acabe. O tesão entre os dois já não existe, porque ela fica apática, com vergonha do próprio corpo, ele acaba também não se sentindo atraído, ou seja, um casamento que corre um sério risco de acabar. Agora, se essa pessoa ela vem, busca, a academia tentou fazer, não conseguiu, tenta cardápio, não consegue, a gente sabe nesse momento que existe uma questão emocional a ser resolvida. Então, quando eu falo assim, ó, educador físico e nutricionista sozinho, eu não vou dar conta, é por esses aspectos. Porque muita coisa tem relação com o estado emocional. É por isso que precisa ter desse tripé. A gente precisa da mente, precisa da parte do exercício, precisa da parte da alimentação, que a Carla já está falando. E o terapeuta, o treinador comportamental, ele precisa ter essa base de conhecimento para saber como é que direciona. Porque às vezes a pessoa, o teu cliente chegou ali, ele está morrendo de ansiedade, ele está com dificuldade, a autoestima dele está lá embaixo. E às vezes você não consegue dar uma orientação que vai contribuir até com o seu trabalho. E dizer, olha, como é que está a sua alimentação? O que é que você tem comido? Qual é a sua grau de atividade física? Porque às vezes a gente está o tempo todo tentando bater em uma tecla só, como se o ser humano fosse simples. O ser humano ele é muito complexo. E existem várias variáveis. E precisa ter essa base de conhecimento. Então, o terapeuta que conhece mais, ele tende a se destacar. Porque ele vai ter mais possibilidades, mais ferramentas para poder colocar esse cliente na direção certa. Então, na hora que esse cliente chega para você, o ideal é que já vou fazer uma análise de perfil desse cliente. Quais são os traços de caráter que ele carrega? Esse cliente está acima do peso, está abaixo do peso? Eu consigo observar pela pele desse cliente, pelo cabelo desse cliente, se ele está com alguma disfunção de alguma vitamina? Será que tem que ter ali um outro profissional? Inclusive, a próxima pergunta que eu vou fazer para você, Rosalino, é com relação a essa questão no olhar do cliente. O terapeuta chegou, olhou o cliente. Tem alguns sinais que ele possa identificar de que esse cliente está com alimentação que não é a adequada, ou assim, olhando pelo cabelo, pelas unhas, teria alguma forma, não que o terapeuta ele vá prescrever, porque não é função dele, mas que ele consiga dar um olhar, uma direção daquilo que pode estar faltando. É possível? É possível sim, principalmente nos olhos. Tem uma técnica aqui, uma terapia de olhos, né, que tem uns terapeutas aqui que eles trabalham só identificando as doenças através dos olhos. Isso aí já é outra coisa. Mas você consegue notar o jeito da pessoa falar, o jeito que ela se movimenta, os ombros. Aí e a pessoa também vai reclamar, porque quando você está atendendo online, você não vai sentir o cheiro dela. Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas você também não vai poder ver muito. Mas dá para você sentir. Você vê uma pessoa igual eu, assim, olha o tanto de cabelo. Tá vendo? Olha o tanto de cabelo. Cabelo não cai. Está entendendo? Aí quando você vê uma pessoa com cabelo muito fraquinho, aí você vai perguntar para ela, você já teve muitos cabelos? Como que você era? Você vai ver, entende? Você vai ver uma pele desgastada, uma pele envelhecida, a pessoa está com 40, 35 anos, super jovem, e a pele está toda enrugada, está desidratada. A alimentação não está adequada. Agora, outra coisa é porque nós não precisamos buscar a perfeição. Nós temos que buscar também condicionamento físico. E eu sempre quero trabalhar com um personal trainer. Independente de todo o conhecimento que eu tenho de alimentação, teve uma menina aí que perguntou sobre gordura visceral. Se você estiver com seus intestinos entupidos, vai ter gordura visceral. Não está eliminando, está parando ali. Além de você ter que fazer um processo de desintoxicação
não só celular, como mental, como psicológico, você vai precisar de um personal trainer para te ajudar, porque você precisa de ter resistência física também. Outra coisa que você pode notar numa pessoa, Leonardo, são espinhas no rosto e manchas na pele. Dá para você notar quando você está com o cliente que ele fica maior no screen, né, no computador, no seu celular. As espinhas na pele, muita sudorese, entendeu? Não só de nervoso, mas tem alguma coisa acontecendo ali. O que essa pessoa está ingerindo? Por exemplo, se você ingere muitos temperos, com excesso você vai ter um odor muito grande no seu corpo, muito forte, vai ter muita sudorese. Isso vai encebar e vai causar espinhas. Quando você vê uma pessoa que está com o rosto com muitas espinhas, pode crer que os intestinos estão gritando, pedindo socorro, me ajuda, porque também há um excesso de ingestão de derivados de leite, que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje a indústria da alimentação mais natural já está batendo bem de frente com isso, porque a gente já não bebe aquele leitinho que a gente bebia antigamente, né? A gente tem que entender que tem amônia, tem uma série de químicos. Eu não estou aqui para falar o que você deve comer, o que você não deve comer. Eu estou falando para você que você tem que buscar condicionamento físico, condicionamento mental, tá? E inteligência emocional, além de tudo, e conhecimento. E é lógico que eu não posso deixar de falar do DPS, porque é um curso completo que vai nos trazer isso, que já está nos trazendo isso, que nós já tivemos uma aula. Então, assim, porque está completo. Eu vou ter um conhecimento ali, pessoal, vão me ajudar no meu físico e também tenho até o life coach, né? Como que eu vou educar o meu cliente dessa forma? Como que eu vou proceder na direção alimentar, nessa parte emocional? Por que o meu cliente está comendo muito? E fazer perguntas. Eu acredito que eles trarão para nós também questões que você possa fazer para o seu cliente nessa área alimentar. Correto, Leonardo? Respondi a pergunta? Respondeu perfeitamente, perfeitamente. Gente, é muito interessante quando você consegue entender o cliente para além da sua técnica de terapia. Quando você começa a ter um olhar mais aguçado, como a Rosângela falou, o cliente chegou, conseguiu identificar pelo cabelo dele, pelos olhos, pela pele, para você entender que grau esse cliente está, de repente se orientar, porque às vezes o cliente está ali com ansiedade, mas ele não sabe que o que ele está ingerindo no dia a dia dele está agravando aquele estado emocional. E às vezes o seu trabalho ele vai ficar mais completo, vai ficar mais direcionado quando você souber como você pode orientá-lo a buscar uma ajuda mais adequada. Às vezes o cliente não sabe que fazer atividade física vai liberar dopamina, serotonina, que vai fazer com que o estado emocional dele fique melhor. E isso também vai facilitar o seu trabalho. Então, às vezes, o que está faltando é o terapeuta expandir essa visão com relação ao mercado de trabalho e ganhando, assim, também um diferencial. Uma coisa que eu trabalhei muito, hoje eu trabalho menos por conta da questão dos cursos, da mentoria, do DPS, enfim, mas eu trabalhei muito tempo, ainda trabalho com emagrecimento emocional comportamental. E é muito interessante que quando você começa a resolver o corpo, você também resolve a mente. Você resolve a mente e também começa a resolver o corpo. E você tendo as ferramentas necessárias, é muito mais fácil você acessar esse teu cliente por um lado ou pelo outro. Eu separei aqui nesse livro, que eu mostrei no início da live, que esse livro eu escrevi em coautoria com outros profissionais da nutrição e atividade física, todos que trabalham com emagrecimento emocional comportamental. E aqui a gente tem uma parte desse livro que fala só as características dos traços de caráter com relação ao emagrecimento, atividade física. Só que dentro dos perfis de emagrecimento a gente não trata o nome esquizoide, masoca, não. São nomes diferentes, mas no final das contas é a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem aqui o perfil do falso magro. O falso magro, que na nossa leitura corporal seria o traço do esquizoide. Essas pessoas, no momento em que for aumentar peso, elas só vão acumular uma gordura na região da barriga. E o que acontece? Às vezes, essa pessoa, aparentemente,
magra, mas que está cheia de gordura visceral. Porque a tendência de acúmulo da gordura dela é na região do abdômen e nas vísceras. É aquela estrutura do esquizoide mesmo, né? Bem pontiagudo, dificuldade para poder ganhar massa. Mesmo assim, essa pessoa ela tem a tendência também de fazer um aumento de tecido adiposo, de gordura. Só que a maneira que ela vai eliminar é diferente. O que vai fazer ela também mudar ali, o padrão de alimentação também são causas diferentes. E aí você precisa ter uma boa base de conhecimento para você chegar, olhar, analisar e identificar o que aquele cliente pode estar passando, qual é o perfil que ele carrega. O outro perfil é o compulsivo emocional. O compulsivo emocional é o que nós chamaríamos aqui do oral. São aquelas pessoas mais emotivas, são aquelas pessoas que na hora que aumenta o peso, ela vai ter de uma maneira distribuída. Mas vai ser aquela gordurinha mais molinha, vai ter uma dificuldade maior também para emagrecer. Essas pessoas que têm um perfil de compulsivo emocional, ou na nossa linguagem aqui seria as pessoas que têm estágio oral. Essas pessoas precisam ser indicadas a estar em trabalhos em conjunto, diferente do esquizoide, que é muito mais interessante propor atividades que ele faça de maneira individual. O oral ele já precisa ser direcionado a atividades em grupo. Então, grupos de emagrecimento, aulas de zumba, aulas de dança, são mais indicados. Aí você tem outro traço que para nós seríamos aqui na leitura corporal, seria o psico. Aqui dentro dos perfis de emagrecimento, a gente chama de perfil de alto risco, que seria o psico. Essas pessoas, elas na hora que aumenta o peso, tende a vir por tronco, dificilmente vão ganhar peso nas pernas. São pessoas que vão carregar também muitas dores pelo corpo, dores musculares mesmo. E quando o terapeuta ele entende isso, quando o treinador comportamental entende isso, fica mais fácil para você poder conduzir um trabalho com esse cliente. A gente tem um outro que, aqui na nossa linguagem do emagrecimento emocional, a gente chama de perfil pesado, que para os traços de caráter seria o masoca. Então, o masoca é o cara que aguenta a pressão. Quando ele subir peso, ele vai ficar, a região do tronco e da cintura vai ficar parecendo que é um único. Você não vai ver diferença, não vai ter aquele desenho do corpo, ele é muito reto. Aquela gordura que a gente chama, né, parece que a gordura está socada. Daí você já percebe que essa pessoa ela tem um traço mais pesado. Essa pessoa ela não vai chegar lamentando para você. Ela pode estar passando pelos problemas que forem, mas ela é muito forte. Ela está apertando, mas ela está dizendo: não, estou bem, eu ainda suporto. Essas pessoas elas precisam ter uma rotina de treino, de alimentação que seja mais delimitada. Ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Elas não podem ficar muito soltas, sem saber o que precisa ser feito, porque realmente elas preferem o método. Elas querem saber como é que eu faço, como é que eu realizo. Mesmo que seja exercício mais intenso, ela vai fazer, porque ela tende também a ter muita força física, as pessoas que têm mais desse traço. Então, você sabendo disso, isso já facilita. E o outro traço que para nós seria, na leitura corporal, seria o traço de rigidez, para nós aqui seria o traço estético, que são as pessoas que estão mais relacionadas a essa questão da beleza. Essas pessoas, quando aumentam o peso, elas tendem a carregar uma dor existencial muito grande, porque é como se elas estivessem fugindo totalmente da característica delas, já que a estética para ela é importante, a questão sexual para elas também é muito importante, e quando elas, de alguma forma, não conseguem atingir aquele peso que ela gostaria, quando elas sentem que o padrão de corpo não é o desejado por elas, isso acaba gerando muito sofrimento. Então, quando você consegue conduzir uma pessoa que tem um perfil como esse a conquistar um corpo melhor, a tendência também é que as outras áreas da vida dela também comecem a ficar mais bem resolvidas. Então, assim, o olhar que eu quero trazer para vocês hoje, e trouxe a Rosalina para falar essa questão da alimentação, é abrir o olho do terapeuta. O profissional, que ele já é do DPS, ele já tem ele já vai ter essa base de conhecimento, ele vai aprender a trabalhar com emagrecimento emocional comportamental, ele vai ter acesso a essas ferramentas. Estou passando aqui, tudo vai estar em aula para que ele possa realmente se tornar um profissional da saúde mental que é capaz de conduzir as pessoas dentro de um processo de emagrecimento emocional comportamental. Não são ferramentas, ao meu olhar, não são ferramentas difíceis de serem aplicadas, até porque nós entregamos todo o passo a passo dentro do DPS. Faz isso,
A mentoria vai por aqui, o grupo de emagrecimento vai por aqui, dá muito resultado, diferencia demais dos outros profissionais, porque tudo você tem que pensar em diferenciação. Quando a gente vai falar assim, vou entrar no mercado de trabalho, qual é o seu diferencial com relação aos outros? Se você faz o que todos fazem, você não tem diferencial. E quem não tem diferencial fica sujeito ao preço. E quando você tem diferencial, não. Por exemplo, uma área como essa, que a gente está trazendo hoje, essa temática aqui do emagrecimento emocional comportamental, é a área que tem pouquíssimos profissionais que serão capazes de atuar. Pouquíssimo. É poucos profissionais para uma área de altíssima demanda. Poucos profissionais estão aptos, poucos profissionais têm esse conhecimento para poder levar uma população cada vez mais obesa a conquistar o emagrecimento. E mais um adendo, as pessoas que estão subindo o peso, mas elas não querem subir o peso. Não é uma escolha. Elas não estão falando assim, eu vou subir meu peso porque eu acho legal. Não, elas não estão tendo escolha, elas estão fazendo esse aumentar do peso de maneira inconsciente, não consegue ter a expansão da consciência necessária para poder fazer gestão de alimento adequada, não tem expansão da consciência para poder ter exercício bem estabelecido, preenche o tempo todo o vazio existencial com o alimento e não consegue se libertar dessas amarras. Primeiro vem a alteração mental, da alteração mental vem as alterações daquilo que está comendo, depois, como resultado disso, vem as alterações fisiológicas, porque muda a questão hormonal, muda o metabolismo, só que, na maioria das vezes, vai para o médico, o endócrino vai fazer o quê? Vou mudar a questão fisiológica dela. Só que ninguém está olhando para a origem do problema, porque ninguém começa com a disfunção fisiológica. Começa com a disfunção emocional, e a disfunção emocional muda o comportamento muda o hábito de alimentação, e o hábito de alimentação muda a parte fisiológica. Aí eu quero resolver lá pela ponta. Eu estou querendo o tempo todo o quê? Tentar fechar aquela água que está escorrendo sem resolver o problema da nascente. E quem é que vai cuidar da nascente? O profissional do DPS. É aquela pessoa que tem uma formação em emagrecimento emocional comportamental. É o terapeuta que adentrar nessa área de conhecimento do emagrecimento emocional comportamental. São esses profissionais que vão estar na base de sustentação dos resultados que essas pessoas precisam. Então, quando eu comecei eu sou personal trainer de formação, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou personal trainer de formação, atuei muitos anos, acho que eu não atuei em nenhuma outra área tanto tempo quanto eu atuei como personal. E o diferencial que eu comecei a ter no meu trabalho foi a partir do momento que eu passei a estudar comportamento humano. Então, eu fui fazer formação de coach, a minha formação em terapia mesmo, eu entrei no primeiro momento focando muito na questão do emagrecimento, era o que eu queria, e fui fazendo minha pós-graduação, tudo voltado à questão de entender o comportamento humano, porque eu sabia que a partir do momento que eu entendesse como a mente das pessoas funcionava, seria muito mais fácil para fazer com que elas pudessem emagrecer de maneira mais saudável, mais tranquila e gerando uma conexão profunda comigo. Então, até hoje, eu tenho alunos que mandam mensagem, sentem saudade, gostaria que eu voltasse a treiná-los, porque é um relacionamento que você gera. Assim como também tem pessoas que são gratas pelas transformações que conseguiram receber. Imagine, eu não sei se aqui já teve alguém, se já teve, coloca aqui, que já foi obeso, que já esteve acima do peso, que conseguiu emagrecer. Gente, é uma satisfação que essas pessoas geram que não tem base. O nível de satisfação, o nível que a vida dessas pessoas muda, não tem base. Eu até vou postar essa semana alguns depoimentos que eu recebi da época que eu trabalhava com emagrecimento emocional comportamental. Então, é uma área gigantesca de mercado. Quem aqui pensou, ou depois dessa live, já assim, começou a imaginar poder pegar essa fatia de mercado? Olha assim, eu acho que é algo que é interessante, eu acho que é algo que eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de assumir esse papel, de ir para essa área que tem tanta demanda e pouco profissional para atuar. Quem aqui, de alguma forma, despertou o interesse, tem interesse em poder trabalhar com essa área? Coloca aqui sim ou não, enquanto isso eu vou fazer mais uma pergunta aqui para Rosângela. Rosângela, na hora que eu perguntei quem já tinha trabalhado com emagrecimento emocional, comportamental, quem já teve essa chance, você falou que já teve. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência, né, do que muda na vida das pessoas,
ou de repente aquilo que mais estava causando esse aumento de peso, enfim, traz um pouquinho aí dessa experiência que você já teve. Ok. Há uma coisa muito interessante você ter falado do falso magro. A gente lembrar que tem muitas pessoas magras que são diabéticos, que têm problema de pressão alta, tá? Então, porque esse é o falso magro. Eu trabalhei sim, e essas pessoas, elas vieram com a criança interior muito ferida. Eu tenho uma cliente, que ela ainda é minha cliente, porque ela sempre se aconselha comigo, e ela tinha problemas terríveis para emagrecer, porque quando era pequena, a mãe, todo mundo a chamava de gordinha, e a mãe um dia pegou pela mão dela e levou ao médico. E ela não sabia por quê. Quando chegou lá no consultório médico, a mãe simplesmente virou para o médico e falou assim: ela é gorda, tem que resolver esse problema. E essa menina, ela teve um choque e ficou assim, e ela ficou com muita raiva. Por que eu vou emagrecer agora? Porque ela quis vingar da mãe. Eu sou gorda, ela me machucou, ela me magoou. E aí nós trabalhamos, eu quero dizer também que eu escrevi um e-book, é um dia leve de detox, que eu dou todas as direções simples para as pessoas também desintoxicarem os órgãos, né, os órgãos digestivos. E essa menina eu comecei a trabalhar com ela, e ela depois entrou no superalimentos, que isso a gente pode fazer uma outra live para a gente falar sobre os superalimentos. Eu acho que o DPS vai nos dar essa oportunidade também. E aí, o que aconteceu? Ela começou a emagrecer, porque nós começamos a fazer o processo de reprocessamento generativo, nós começamos a trabalhar nos exercícios sistêmicos, que eu acho muito importante, nos exercícios dos traços de caráter, e ela chegou a essa conclusão. Quando ela estava no processo, ela falou assim: poxa, a minha mãe falou isso para mim. E ela trouxe, isso é muito interessante, a mágoa, o trauma, a vingança. Ela queria vingar. E outros que estavam comendo carboidratos em excesso, porque estavam também depressivos, estavam magoados, estavam feridos com o companheiro, feridas com o companheiro, com a companheira, e não conseguiam se libertar daquilo. Você vê, a pessoa vem, ela vem com muitos problemas. Aí nós aplicamos técnicas, claro, e eu espero também agora adquirir mais técnicas no DPS, né, porque você tem que entrar no trauma da pessoa. O que aconteceu com ela, que é o que o Leonardo está falando, os traços de caráter. O que ela quer levar ali para o oral dela, né? Então, assim, o que ela está buscando, o que o traço dela está buscando. Isso foi muito, muito legal. Porque hoje você vê o cliente virar para você e falar assim: nossa, olha, eu perdi peso, eu estou colocando o meu jeans, o meu vestido. Caramba, porque, gente, a sua, é o seu sentimento, né? Eu ia falar seus feelings, né? É o seu sentimento ali de prazer. E, além do mais, a pessoa assim: eu mudei a alimentação, eu passei a comer mais alimentos crus, mais alimentos vegetais. Isso é um prazer que o terapeuta tem, que é inexplicável, é fantástico, Leonardo. E aí eu entrei, né, nessa parte dos traumas da criança interior ferida, que você quer alimentar, né? E também que vai vir na ancestralidade, que eu acho que a gente vai estudar isso muito no DPS, Sim, correto? vai, exatamente. Então, assim, o que nós percebemos, né? Nós somos o corpo, a mente e a espiritualidade. E eu acredito que o trabalho do terapeuta, ele vai muito em cima da questão da mente, óbvio, mas a gente também tem que ter um olhar com relação ao corpo desse cliente. É até por isso que não é à toa que nós estudamos os traços de caráter, né? Que, na verdade, é uma leitura do que está acontecendo com aquele corpo. E, às vezes, você olha aquele cliente, você perceber que ele está engordando demais, e a depender de onde essa gordura está sendo acumulada, às vezes vai te mostrar o que pode estar acontecendo para ele, que talvez ele não tenha nem percebido ainda. É aquele olhar: será que eu estou tentando alimentar uma criança interior? Quem será que está comendo? Quais são os alimentos que
você tem ingerido com mais frequência? São alimentos daquele paladar infantil? São alimentos da pessoa mais adulta? Então, quando você vai fazendo essas análises, quando você detém esse conhecimento, primeiro, você passa confiança para o seu cliente. E quanto mais você conhece sobre ele, quanto mais você mostra que você está atento aos detalhes, mais confiança você tem para o seu cliente, mais diferencial você carrega, e isso vai fazer com que os seus resultados também sejam maiores e melhores. Tudo isso contribui com os aspectos da formação. Quando nós pensamos no DPS, na formação DPS, nós entendemos que não poderia ser apenas a entrega de ferramentas profissionais. Nós entendemos que precisaríamos ter uma formação que levasse, no primeiro momento, as pessoas a se entenderem, a despertarem as suas potencialidades, a resolver os seus bloqueios, as suas crenças, e que também pudesse entregar ferramentas para que, do ponto de vista profissional, ele fosse capaz de transformar verdadeiramente a vida das pessoas para além da terapia. Porque, para a gente poder ficar bem claro que desenvolvimento pessoal e terapia são áreas que se complementam, mas não são sinônimos. São áreas de atuação diferentes. A terapia ela vai cuidar do que já passou, os traumas, os medos, o que foi que causou aquela ansiedade, o que foi que causou aquela depressão. Estamos falando do passado, quando a gente vem para a questão da terapia. Resolve-se o passado para poder dar essa liberdade emocional, para trazer a pessoa à tona. E quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é o que eu faço daqui para frente. Como é que eu faço para progredir? Como é que eu faço para ter resultado? Como é que eu faço para modificar meu corpo? Como é que eu faço para prosperar? Como é que eu faço daqui para frente? Como é que eu faço para me comunicar melhor? Então, desenvolvimento pessoal é isso, para que vocês entendam. São necessárias as duas andarem juntas, porém não são a mesma coisa. Nem concorrem uma com a outra. São áreas que se conversam e precisam estar juntas. Uma das coisas que eu mais agradeço, eu não vou nem falar do ponto de vista profissional, porque isso aqui mudou minha vida. Né? Terapia e desenvolvimento pessoal mudou minha vida, mas na minha vida financeira. Mas assim, a minha vida pessoal, casamento, relacionamento, confiança, eu devo demais à terapia e ao desenvolvimento pessoal. O fato de ter unido esses dois braços de conhecimento. Porque um precisa do outro. E o que a gente percebe? Às vezes, a pessoa vai lá, ela passou a vida toda fazendo outra coisa, teve seus traumas, teve seu medo. Fala assim, vou me tornar um terapeuta. Ela se torna um terapeuta, mas ela não continua travada, por exemplo. Quantos terapeutas travados para poder gravar um vídeo? Quantos terapeutas travados numa boa comunicação? Quantos terapeutas não conseguem fazer uma oferta? Quantos terapeutas ainda com síndrome do impostor? O problema está na formação da terapia? Não, em hipótese alguma. Porque a formação da terapia te entrega o que precisa te entregar. E é uma ferramenta poderosa para que você transforme a vida das pessoas. Mas tem coisas que é do desenvolvimento pessoal e não tem para onde correr. Então, dentro do DPS, quando a gente trouxe essa perspectiva, o que foi que eu logo pensei? Preciso trazer alguém da área da comunicação. Aí trouxe a Maria Santos. Por que Maria Santos? Ela é comunicadora, vai trabalhar técnicas de oratória, vai trabalhar o desbloqueio para gravar vídeo, vai ensinar a melhor maneira de se comunicar, inclusive está me ensinando. Maria Santos está pegando vários pontos falhos que eu tenho na minha comunicação e está me trabalhando para que eu possa me comunicar melhor. Então, vai vir uma nova versão de Leonardo também com o trabalho do DPS, apesar de ser o fundador, o idealizador do DPS, vou ser um consumidor forte do DPS, principalmente nessa área da comunicação que a Maria vai trazer. A Maria está explicando algo que eu não conhecia, que é os arquétipos da comunicação. Eu conhecia os arquétipos relacionados à persona, mas esse arquétipo da comunicação eu não conhecia. Então você vai conseguir saber qual é a melhor forma de você se comunicar. Então tem pessoas que vão ser mais extrovertidas, ela tem que seguir essa linha. Tem pessoas que têm um perfil mais sério, ela precisa seguir essa linha. Mas como ela potencializa, primeiro, como ela descobre qual é o arquétipo que ela tem, e depois o que ela precisa fazer para potencializar. Então a Maria ela vem nesse primeiro bloco dentro do DPS, trazendo essa questão de desbloquear na hora de gravar vídeo, organização, como é que eu me posiciono diante de uma câmera, como é que eu devo
posicionar minhas mãos, palma das, qual é o momento que eu mostro a palma das mãos, qual é o momento que eu faço a cúpula do poder, qual é o momento em que eu aponto. Então, tudo isso, esses detalhes, faz uma total diferença. E isso vai fazer com que o profissional ele se desenvolva. Vamos ter o Tiago trabalhando toda a questão sistêmica. Então, romper, romper. Olha o que eu vou falar para vocês, porque é algo que eu estou vivendo junto com a minha esposa. Na verdade, essa busca assim, dessa parte sistêmica, a gente tem acho que um ano e meio, dois, que a gente tem buscado. Inclusive, a gente vai fazer uma formação mês que vem em São Paulo. Mas esse mundo sistêmico abriu muito a nossa cabeça, principalmente para o rompimento com os padrões familiares. Vocês não têm noção do quanto a sua ancestralidade está impedindo você de prosperar. É uma coisa que só quando você começa a passar pelos exercícios que você começa a ter clareza do quanto nós estamos, em algum ponto da vida, repetindo a nossa ancestralidade. Repetindo nosso pai, nossa mãe, nossos avós. É difícil você prosperar, por exemplo, se sua família, toda a sua ancestralidade veio da escassez. É difícil você quebrar isso sozinho. Mas quando você começa a entender os exercícios sistêmicos, eu fui buscar entender minha ancestralidade lá atrás. Aí eu vim descobrir que meu bisavô era escravo. E eu comecei a perceber algumas coisas que eu trazia para mim. Porque eu nunca fui preguiçoso. Eu sempre fui muito ativo para as coisas. Eu sempre fui aquele cara, não, tem que batalhar, tem que correr atrás, e levantar às 5 horas da manhã, e trabalhar até 10 horas da noite, e trabalhar sábado, e trabalhar domingo. E aí quando eu fui ver, eu tava. E dinheiro não sobrava. Não sobrava dinheiro. Era sempre aquela coisa limitada. Não passava dificuldade. E quando eu comecei a trabalhar, não passava dificuldade, mas não, as coisas parece que não avançava. Só o carro que estava falando esses dias, eu passei 8 anos com o mesmo carro. O carro era guarda compartilhada. Era 15 dias comigo, 15 dias na oficina. Então, assim, eu fiquei muito tempo nessa loucura, nessa loucura. E aí, quando eu via nada, parecia que nada que eu estava fazendo estava dando um resultado exponencial. Era sempre pequenos resultados. E aí eu percebo que muito disso vinha de lá de trás, da ancestralidade. Uma dificuldade de romper o padrão, achando que tudo tem que ser muito difícil. Então tinha essa percepção. Então eu dizia muito essa questão, não, eu sou guerreiro. Então o guerreiro está fazendo o quê? O guerreiro está batalhando, o guerreiro está na guerra, o guerreiro está guerreando. Então eu estava fazendo isso, é que meu bisavô estava tomando chibatada, bora, trabalho. Então uma pessoa que levava o ritmo que eu levava, de segunda a domingo, trabalhando, achando que aquilo ali era o máximo, sem ter tempo para minha família, da maneira que eu deveria estar tendo. Aí quando eu me olho, semana passada estava em Salvador, na beira da praia, trabalhando, e as coisas fluindo. Eu falei, olha como que é o padrão. Minha esposa, da mesma forma, família da roça, trabalho braçal, enxada. Então a gente veio trazendo que tudo é difícil, tudo é difícil. A gente veio trazendo isso. Até a gente fazer os exercícios, inclusive tem até a parte do exercício que sistema que está ali, guardado, que eu tenho até que me desfazer dele, que é o exercício do cavalo. Deixa eu ver se está aqui. Eu tinha botado em algum lugar aqui. Ah, tá. Peraí. Então, enquanto o Leonardo vem, Pode falar. eu quero dizer para vocês que eu estudei no Institute of Health Living e eu tenho muito a agradecer a esse instituto. E lá nesse instituto eu aprendi todo esse trabalho de alimentação à base de plantas, tá? Sem nenhum derivado de animais, toda a base de plantas cruas, vivas, né? E todas as plantas naturais. E essa influência que a gente tem no nosso primeiro impacto com as pessoas, onde nós aprendemos é muito importante. E é onde que a gente convida para o DPS, porque vai ser um impacto na vida, na nossa vida. Porque eu estou no DPS, eu estou muito animada e muito curiosa para isso, e eu acredito no trabalho. Acredito no trabalho da Maria Santos, principalmente, né, do Leonardo e do Tiago. O Tiago é o meu amor, né? O nosso aí, queridinho, é nosso queridinho. Então, assim, as esposas estão lá. Quando os familiares estão, significa que o trem é bom. E dizer para vocês que eu tive um mentor também nessa área de alimentação.
E por conseguinte, né, por bênção do destino, hoje eu durmo com ele. Hoje eu durmo com ele. Então, assim, é tudo uma transformação, uma ligação, é a abertura. Nós somos o que nós pensamos, né? Nós emitimos pensamento, nós criamos. Então, você cria o seu projeto de vida, o seu projeto físico e corporal, através do seu pensamento também. Então, isso, mas você tem que aprender, você tem que buscar recursos, porque é o seu pensamento que cria. Ah, eu estou obesa. Se você já pensa que você está obeso, que está acima do peso, que você está gordo, o que você quiser chamar, o seu pensamento, essa emissão que você já joga para o universo, ela já vai te encaminhar para um processo, para uma pessoa, para uma coisa. Você tem que reconhecer o problema. E você tem que reconhecer a necessidade do conhecimento. Quando você está com necessidade do conhecimento e de conhecimento, e nós seremos creditados, né, pelo MEC, correto? Isso é atração. Isso é atração. Você atrai aquilo que você quer. Entendeu? Se você quer coisa ruim, você vai atrair. Isso aí é fatal. Isso é física quântica, não tem nem jeito. Então, assim, eu passo a palavra novamente para o Leonardo, né, que ele estava para terminar o raciocínio dele, mas só que entender que tudo a gente atrai. Eu fui para uma área saudável e conheci uma pessoa saudável e me casei com ela. Isso é fantástico. Mas eu fui procurar. Eu não fiquei ali esperando que a coisa acontecesse para mim. Com você. Eu vou pegar um gancho aqui para poder trazer mais uma informação que é bem interessante com relação ao questionamento que foi deixado aqui pela Marta. Ela botou assim, ó, quando se trata de constelação, creio que precisa ter a crença de vida após morte e etc. RG, somente ela me trouxe a clareza, mesmo sem ter essa crença. Enfim, ponto de vista. Eu vou trazer um estudo que é para poder trazer a ciência para mais próximo disso, do que a gente está conversando. Depois vocês vão pesquisar um estudo que tem sobre o centésimo macaco. E você vai achar esse estudo no YouTube e você vai ter o centésimo macaco. E aí, em cima disso, eu vou explicar o que eu estava falando sobre essa questão da repetição do padrão familiar e como isso é difícil de ser rompido. E vocês vão entender que isso acaba adentrando o mundo sistêmico e que não tem relação com questão de vidas passadas. Não tem, a constelação ela não vai trazer, vamos buscar chamar alguém que não está mais aqui para vir. Não tem nada a ver com isso. Pelo menos a temática que nós abordamos, os exercícios que nós abordamos, quem está aqui sabe, conhece, né, parte dos exercícios. E assim, com relação à clareza que a TRG traz, realmente, para mim foi como eu falei, duas coisas que eu fiz que eu acredito que transformaram totalmente minha vida. Primeira foi a minha formação de coach, que antes de ser terapeuta, eu sou coach. A formação de coach já me deu a clareza muito grande sobre muitas coisas que eu precisava fazer na minha vida. Mas o coach, assim como o desenvolvimento pessoal, é daqui para frente. E a TRG me trouxe uma conexão com situações do passado, os traumas que eu vivenciei. Por isso que eu digo, andam juntas, não são sinônimos, são parceiras e preciso das duas. E no meio do caminho, eu consegui trazer a constelação familiar, que para mim está sendo uma experiência fantástica. Tanto é que eu estou saindo para outro estado para poder me aprofundar de tanta clareza que conseguiu me dar. Então, assim, o estudo centésimo macaco, de maneira bem simples, foi pega alguns macacos de uma determinada ilha. E aí, esses macacos se alimentavam de batatas. Essas batatas eram colocadas no chão. Quando elas caíam no chão, elas sujavam de areia. Os macacos comiam, gostavam do sabor da batata, mas não gostavam da areia. E eles comiam essa batata com areia. Depois veio um macaco e teve a ideia de lavar essa batata na areia, ou no rio. Então, lavou a batata no rio e depois ele comia. Quando os outros macacos viram, começaram um a ensinar o outro. Chegou um determinado momento em que todos os macacos daquela ilha já tinham esse hábito de se alimentar lavando as batatas. Só que a questão do estudo não é essa. O que acontece? À medida que os outros macacos foram nascendo,
é como se eles já viessem com esse padrão de lavar as batatas. Eles não precisavam mais passar pelo aprendizado. Eles já nasceram como se eles já nascessem sabendo lavar as batatas. E aí, o mais interessante ainda, os macacos de outras ilhas, macacos da mesma espécie, de outras ilhas que não foram ensinados isso, começaram a lavar as batatas, sem ninguém ensinar. Não é mais aquele contato, o contato transcendeu. Então, aquele sistema... Então, o que acontece? Existe uma energia, existe um sistema que vai fazendo com que você aprenda, com que você crie suas crenças, com que você mude e tenha seus comportamentos. E os seus comportamentos, eles já vêm da sua ancestralidade. E não tem nada a ver com vidas passadas. É só você pegar esse estudo do macaco que eu estou trazendo, do ponto de vista científico, depois assista o 100º macaco, e você vai perceber que tudo que você é, os seus medos, suas crenças, seus traumas, muito tem de quem foram seus pais, seus avós, sua ancestralidade. Ela tem uma relação, ela tem uma profunda influência na sua maneira de se comportar. Profunda influência. E quando você não se atenta a isso, vai deixando passar despercebido, é muito mais difícil você conseguir progredir, porque você está preso dentro de uma bolha. Mas quando você começa a entender que isso existe, você começa a se tratar disso. Então, eu tenho que entender que eu sou agora, beleza, ótimo, sou responsável por agora, vou resolver meus traumas do agora, mas quem ficou lá atrás, tem uma total relação. E esse estudo do 100º macaco, ele é incrível para poder trazer isso. Se isso acontece com o macaco, imagine com o ser humano. Se essa reprodução de comportamento, que do mesmo jeito que eles estão reproduzindo o bom comportamento, eles também podem reproduzir o comportamento ruim. Então, isso é profundo demais. E quando você começa a tomar posse disso, isso te dá clareza. E além da clareza, o melhor de tudo é quando você começa a ver os resultados práticos na sua vida. Quando os resultados práticos começam a vir para a sua vida, aí é a coisa diferente. É o exemplo que eu estava dando. Eu vivia achando que tudo tinha que ser muito difícil. Tudo tinha que ser muito difícil. Tudo tinha que ser com dificuldade, tinha que ter aquela necessidade de obstáculos, enfim. E muito disso estava relacionado com a maneira que eu conduzia o meu padrão familiar. A reprodução que eu tinha, honrando da maneira errada. Porque honrar pai e mãe é extremamente necessário. Isso é bíblico, inclusive. Mas quando eu estou tendo lealdade a tudo que o meu sistema passou, aí agora eu não progrido. Porque se eu tenho um sistema em que a minha família veio toda da escassez, e eu começo a me sentir mal, se eu começar a me posicionar diferente, se eu começar a progredir, eu estou tendo uma lealdade, que não é honra. Aí quando existe essa confusão entre honra e lealdade com o sistema, isso dificulta demais a vida. Na verdade, não é um filme, é um documentário, tá? É o 100º macaco. Então, isso é muito importante. Tem horas que, quando o comentário é muito grande, às vezes eu não consigo acompanhar, tá? Que se eu acompanhar, eu perco o raciocínio. Mas depois, em algum outro momento, eu tento parar para ler. Então, quando você entende isso, a vida começa a mudar. E é por isso também que nós trouxemos para dentro do DPS essa questão de entendimento da ancestralidade, de quebrar essas crenças, de entender os padrões familiares para poder ter uma assertividade maior aqui na frente. E isso também vai facilitar o processo terapêutico, porque é muito mais fácil para mim hoje chegar aqui e processar o que acontece comigo quando eu já entendo todo o meu sistema, já entendo a minha ancestralidade. É como se você tivesse uma visão maior do seu campo. Você sai dessa questão de que é só você e começa a entender de fato. Eu preciso honrar meu pai, preciso honrar minha mãe, preciso honrar minha ancestralidade. Inclusive, isso é bíblico, né? Essa questão de honrar pai e mãe. E quando eu entendo mais isso de uma maneira, quando eu entendo isso de uma maneira macro, claro que eu vou ter mais poder de transformação. Claro que eu vou conseguir ativar a força que existe dentro de mim. Por isso que nós trouxemos para dentro do DPS essa questão do mundo sistêmico. Então, a gente vai ter um aprofundamento do mundo sistêmico, nós vamos ter a questão do desenvolvimento pessoal, que é a hora de você entender sobre o ponto que você está agora, o ponto que você deseja chegar, você aprender a ter metas claras, a ter planejamento de futuro. Então, tudo isso está envolvido dentro da questão do desenvolvimento pessoal.
Então, nesse primeiro momento, a gente busca fazer com que você se transforme. É uma transformação pessoal que nós estamos trazendo. Começamos isso no movimento do Life Coach, que a gente teve vários depoimentos. O Life Coach eram 7 jornadas onde a gente buscava abordar essas questões, mas agora a gente está indo para uma formação. Então, DPS, ela é uma formação reconhecida pelo MEC, um certificado que vai ser emitido pela Unifatec, que é a Universidade do Paraná. Você vai poder atuar em 4 áreas profissionais, área de altíssima demanda. E que áreas são essas? Você vai aprender a trabalhar com emagrecimento emocional comportamental, vai aprender a trabalhar com os exercícios sistêmicos, vai aprender a trabalhar com as ferramentas de coach, vai aprender a trabalhar com desenvolvimento pessoal e grupo, que é o que a gente faz na metodologia Life Coach. Então, você vai ter uma transformação pessoal e uma transformação profissional, porque você vai estar diante de ferramentas que irão transformar totalmente a sua vida. Se, pelo que a gente falou até agora, você tiver interesse de saber mais sobre o DPS, vir fazer parte dessa metodologia, você, na hora que terminar a live aqui, você me manda uma mensagem, que aí eu vou te explicar tudo detalhadamente, como é que funciona, para que você venha fazer parte do nosso ciclo. Se o que a gente falou até agora, de alguma forma, te interessou, tanto da parte da sua transformação pessoal, quanto você ter uma ferramenta mais de trabalho, me mande uma mensagem, que a gente vai continuar aqui conversando e eu vou poder te explicar depois com mais calma, com mais detalhes. Rosângela, deixa eu ver aqui quanto tempo tem de live. Nossa, o tempo passa voando, né? A gente nem percebe. Vou deixar aqui para você fazer as suas considerações finais e daqui a pouco a gente encerra. Então, não vai dar tempo de fazer o exercício? Dá okay. Sim, claro que dá. Então, se vocês puderem, obrigada por toda essa explanação que você deu aí pra gente. Se vocês puderem parar de comentar agora, para tirar esses comentários, vai ser bom. Eu gostaria que vocês agora, neste momento, esse é um exercício muito simples para que você possa entender quem que você é e o que você está fazendo. Então, assim, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Quem estiver dirigindo não pode fazer, tá? Porque não dá para fechar os olhos. Pode ouvir. Quem estiver trabalhando, que tem muita gente, né? Pode ter gente, pessoas assistindo. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos e respirassem profundamente pelo nariz e solte lentamente pela boca. E comece a relaxar. Solte, dê um comando de relaxamento agora para o seu corpo, para todo o seu corpo, todos os seus órgãos digestivos, vai dando um comando de relaxamento. E feche lentamente a boca e abre o nariz, respira pelas narinas e solta lentamente pela boca. Vai relaxando, vai soltando. É a nossa respiração diafragmática, né? Agora eu quero que você imagine em sua frente, agora uma mesa muito farta. Você foi convidado para uma festa muito chique, elegante. E lá tem uma mesa muito farta esperando por você. Observe a mesa, o tamanho da mesa, a beleza do lugar, da festa, dos convidados, todos elegantes. E você ali, elegantérrima, chiquíssima, né? Toda lindona, todo lindão. Agora, na primeira parte dessa mesa, você vai ver uma fartura de frutas frescas, morangos, mirtilhos, né, que são os blueberries, as cerejas. E você vai pegar uma tigelinha e vai começar a se servir. Pouca coisa. Lembre-se que você está numa festa muito elegante e você é uma pessoa muito educada e gentil. Degusta estas frutas. Sinta o sabor da cereja. Sinta o sabor dos morangos. Coma bem devagar. Sinta tudo ali, ó, fazendo a digestão, começando ali as enzimas, aquela água gostosa que sai da sua boca com o sabor dessas frutas. Agora, mais adiante, tem uma fartura de saladas, com folhas verdes e outros legumes crus.
Sirva-se educadamente e comece a comer. Sinta esses alimentos, sinta os nutrientes desse alimento, os alimentos que começam a serem mastigados pela sua boca. Sinta esses alimentos chegando até o seu estômago. Deixe eles ali, bem quentinhos, e o estômago fazendo o trabalho dele. Vai sentindo essas delícias. Pode acrescentar, se você quiser, um pouquinho de limão. As saladas estão todas preparadas para você, não se preocupe. Foi tudo muito bem preparado, muito selecionado. Afinal de contas, é uma festa. E você também é convidado. E como convidada, você é uma pessoa especial. Agora, mais adiante, depois que você se fartou de frutas e saladas cruas, você vê uma fartura de carboidratos. Você vai ver arroz, feijão, batatas recheadas, cogumelos recheados, purês. Eu vou deixar você visualizar o que você desejar nessa mesa. Olhe bem para todos esses alimentos. Vai ter um risoto também bem gostoso, canapés, tudo bem elaborado para você, tudo muito lindo, maravilhoso, delicioso. Só que você vai escolher apenas 2 ou 3 desses alimentos. E use a sua imaginação, coloque nessa mesa aí o que você quiser, o que você mais gosta. Mas só 2 ou 3 alimentos. Não pode mais do que isso. Você é uma pessoa educada, chiquíssima, chiquíssimo. Você está numa festa muito elegante. Você está muito elegante, muito elegante. Vai comendo e vai degustando esses alimentos. Sinta o sabor, sinta o aroma de tudo ali. E sinta como você se alimenta de forma elegante e educada. Lembre-se de que você está em uma festa muito elegante. E além de comidas, ainda tem bebidas para serem servidas também. Então preste atenção no que você está comendo, o tanto que você está comendo. Coma, saboreia e sinta-se tranquilo neste ambiente. Tranquila neste ambiente. Deixe os seus órgãos fazer o trabalho de digestão para você, pois hoje não vai precisar de tomar digestivos quando chegar em casa. Hoje você não vai precisar daquelas pílulas para ajudar na digestão. Sinta-se tranquilo. Você comeu o que você necessitava, nem mais, nem menos. Você saboreou, você deu para os seus órgãos tudo o que precisava. Você deu para os seus órgãos digestivos, para o seu corpo, o que ele precisa para ficar energizado, para ficar forte, bonito e resistente. Agora eu quero que você respire profundamente. Enche o seu diafragma de ar pelo nariz e solte lentamente pela boca. Eu quero dizer para vocês que aqui no DPS, no desenvolvimento pessoal sistêmico, você vai aprender a lidar com suas emoções, a sempre se alimentar como se você estivesse em uma festa muito elegante. A amar o seu corpo, a eliminar os seus traumas, os traumas que te fazem comer demasiadamente, ou talvez não comer nada. E nada você não come, mas engorda. Então você vai encontrar nessas páginas, nessa história que começa agora com o DPS na sua vida, a se tornar uma
pessoa chiquíssima, elegantérrima e inteligente, para que você possa ajudar seus clientes e se autoajudar. E lentamente você vai abrindo seus olhos, voltando para cá. E pode deixar nos comentários o que você comeu, o que você mais gostou, porque é assim que a gente quer no DPS que você se sinta amada, elegante, chiquíssima, chiquíssimo. Interessante que no primeiro momento eu só via guloseima, né? Mas depois foi conduzindo, aí o padrão de alimentação vai mudando, né? Vai mudando. Gostei. Que terapia é essa, Aparecida? Essa é a terapia do DPS, do desenvolvimento, né, pessoal sistêmico. Aqui o povo aqui é foda. O povo é bom, o povo é bom. Todo mundo aqui é fiote, filhotinho do Jair, lá da TRG. Muito obrigada, eu agradeço vocês, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de fazer parte desse processo. A Nilcélia com meu risoto e cogumelos, eu adoro. Sabor dos morangos, né? Gente, é isso aí. Esse exercício, eu falei para o Leonardo, eu criei agora, porque a gente aprende. Poxa, eu sou muito feliz, eu estou envolvida com pessoas muito importantes da minha vida. Além do meu marido, David O'Brien, porque eu tenho que citá-lo sempre, eu estou envolvida com o Tiago, com o Leonardo, com a Jocasta. Então, essas pessoas, elas trazem, além do Jair, meu Deus, o Jair é que eu estou aqui por causa do Jair. Todos nós, na Da verdade. TRG. Muito Todos nós. obrigada, muito obrigada. É interessante, você falou do Jair, né? Como é que são as correntes do bem, né? O movimento que ele começa, sou da primeira turma. Começamos com, acho que foram 40 terapeutas. E aí daqui a pouco começa, vai ramificando, ramificando. Aí já acho que são 40 mil hoje. E dessas crias dele, aí daqui a pouco você começa a pensar outras coisas que vão transformar a vida das pessoas, e aí vai se abrindo, aí nasce um DPS, aí vem outras formações, aí você vai se abrindo, a corrente do bem vai aumentando, e é isso que o mundo precisa. Inclusive, quando eu falei com ele, né, do DPS, com a preocupação que eu tive, falei, professor, estou lançando, desenvolvimento pessoal, terapia, tá? Vai em frente, ajude o mundo. Foi a mensagem que ele deixou, vai em frente, ajude o mundo, e aquilo para mim foi aquelas palavras naquele momento, veio como algo que realmente vai me impulsionar, agradeci a ele por tudo que fez, e é gratificante. E realmente a ideia é essa, né? Continuar expandindo, continuando levando uma mensagem de transformação, de acolhimento, isso vai ser maravilhoso. Rosângela, eu queria agradecer Eu que aí a agradeço. sua presença. O DPS vai ser uma jornada longa, como diz o Thiago, né? Um casamento, né? Um ano. Mas vai ser um ano assim, de muita transformação, de muito contato, de muito acolhimento. Um ano de muita transformação. Aquele ano, para quem estiver dentro do DPS, olhar assim, depois de um ano, olhar para trás e ver que não é mais a mesma pessoa de jeito nenhum, porque é impossível você entrar numa jornada como essa que nós preparamos e um ano depois continuar sendo a mesma pessoa. Temos pessoas assim que passaram conosco no Life Coach, que dura um mês e pouco, e sentiram a grande transformação. Imagine o DPS, que é muito mais profundo, que é uma extensão universitária, o que vai promover aí de transformação para a vida pessoal e profissional. Então, se você ainda não faz parte do DPS, despertou interesse em querer mergulhar conosco nessa jornada, manda uma mensagem no direct, que assim que eu encerrar essa live, vou responder. E com fé em Deus, você vai estar aí junto conosco, trilhando esse caminho de transformação. Rosaíra, deixa aí suas considerações finais, para a gente poder Eu encerrar. quero, tudo bem, eu quero dizer para vocês que não busquem perfeição, busque condicionamento físico. Ninguém está aqui para ser transformado de um dia por outro. Tá? Então, ninguém veio aqui para transformar você de um dia por outro. Quem vai buscar o condicionamento físico é você. Quem vai se sentir que tem que buscar mais e mais e mais é você. Eu tenho certeza que os meninos, né, o Tiago e o Leonardo, eles vão nos dar as ferramentas. E é isso que eu estou esperando. Muito obrigada.
Agradeço vocês por estarem aqui conosco. Valeu, Rosângela, muito obrigado. Vai ficar gravada, respondendo aqui as perguntas que deixaram, vai ficar gravada. Perguntou quando começa o DPS. O DPS começou essa semana, mas foi a aula inaugural. A primeira aula, de fato, vai ser na próxima quarta-feira. Vou até colocar lá no nosso grupo de alunos, na próxima quarta-feira. E daí vamos seguir a nossa rotina. Já vai ter todo também a área de membros, com todos os conteúdos iniciais, né, do primeiro bloco, já vão estar disponíveis também essa semana. E essa jornada, ela está apenas começando. Então, obrigado a todos que estiveram aqui na live, obrigado, Rosângela. E quem tiver interesse em saber mais sobre o DPS, manda uma mensagem aí agora. Tchau, tchau, fiquem todos na paz e até a próxima. Tchau, tchau.